Salve, salve! Professor Caetano na área. Vamos falar hoje sobre princípios da ótica geométrica. Ainda dentro dos fundamentos da ótica, vamos entender os princípios os quais vão nos nortear ao longo do estudo da ótica geométrica, beleza? Então aqui você verá comigo 3 princípios extremamente importantes que serão referência até o final do estudo da ótica geométrica, beleza? Então, se liga só, vem comigo, mas antes disso, dá um joinha aí, se inscreve no canal e vai lá no Instagram lá seguir a gente para ver as dicas diárias, beleza? Quais são então, professor, os princípios da ótica geométrica? Tá na tela. Primeiro princípio, princípio da propagação retilínea, que me diz o seguinte: um raio de luz sempre terá trajetória retilínea num meio homogêneo e transparente. O que significa isso? Que se a luz viaja por um meio homogêneo com uma fase só e transparente, exemplo, ar, ela vai viajar em trajetória retilínea. Olha aqui os raios de luz do Sol em trajetória retilínea. Meu amigo, esse princípio explica o surgimento da sombra e da penumbra, mas isso você vai esperar um pouquinho e vai assistir a minha próxima aula. Aqui o meu foco é na análise retilínea dessa propagação. Como assim, professor? Olha só, presta atenção comigo nesses raios de sol. Tem um raio de sol específico aqui, ó, que está passando na extremidade do meu prédio que eu coloquei aí. Percebam que esse é o último raio que passa pelo prédio. Toda essa região que não recebe raio de luz vai formar o que nós denominamos de sombra. Legal. Perceba também que isso acontece com o meu rapaz aqui. O último raio de luz que passa pela extremidade dele ilumina esse ponto. Antes, aonde não chega raio de luz, eu tenho a formação da minha sombra. Por que você está falando isso, professor? Porque vocês vão enfrentar exercícios aonde você vai ter que relacionar a altura de 2 objetos diferentes com base em suas sombras. Como que eu faço isso, professor? Fechando triangulinhos retângulos, certo? Olha só, a altura do prédio, risquei. Tamanho da sombra. Opa, raio de luz. O que é isso daqui? Um triângulo retângulo. Mesma coisa, a altura do rapaz. Tamanho da sombra. O que é isso daqui? Um triângulo retângulo. Então, olha só, meu querido, vai ter situações onde o exercício vai pedir para você comparar a altura de um prédio, a altura de um poste com a altura de uma pessoa, com a altura de uma estaca. E aí você vai ter que tirar esses 2 triângulos para fora. Presta atenção na tela, olha só, tirei os 2 triângulos. Semelhança de triângulos. 2 triângulos retângulos sempre são semelhantes. Olha só, esse cateto vou chamar de Hzão, altura do prédio. Esse cateto aqui vou chamar de S maiúsculo, sombra do prédio. Esse cateto do outro triângulo, Hzinho, a altura do homem. Esse cateto pequenininho aqui, Szinho, sombra do homem. Como eu estou falando de triângulo retângulo, eu posso comparar e estabelecer a semelhança. Eu posso falar que Hzão sobre S maiúsculo é igual a Hzinho sobre S minúsculo. Então, a semelhança de triângulos vai permitir que você resolva os exercícios que fazem comparações entre alturas e sombras. Não se esqueça disso. Professor, quero exemplo. Vai para a aulinha do lado que ali eu estou resolvendo exercícios, tudo bem? Mas
Antes disso, continue comigo para finalizar e ver os outros dois princípios da ótica geométrica. Segundo princípio, princípio da independência dos raios de luz. Dois raios ou mais raios de luz nunca vão interferir na trajetória de outro raio. O que significa isso, professor? Significa que eles podem se cruzar sem que haja interferência em suas trajetórias. Tenta pegar dois jatos de água, mirar um no outro, a hora que um se chocar com o outro, o que vai acontecer? Vai acontecer que a trajetória de um será influenciada pela trajetória do outro. Isso não acontece com a luz, graças ao princípio da independência dos raios luminosos. Olha só, luz cruza outra e segue a sua trajetória normalmente, beleza? Princípio da independência dos raios de luz. Terceiro e último princípio, princípio da reversibilidade de um raio de luz. O que significa isso? Significa que a trajetória de um raio de luz, ela não muda quando você altera o sentido de propagação. Como assim, professor? Olha só, quando eu tenho essa moça observando essa outra aqui, por que ela consegue observar essa moça aqui embaixo? Porque um raio de luz deixa ela, bate nesse espelho, volta, reflete nesse segundo espelho e chega no raio de luz dela, certo? Olha que interessante. Então, essa moça, ela pode ser enxergada por essa devido ao fato desse raio de luz refletir nesse espelho e chegar até o olho dela. E isso é uma trajetória para o raio de luz. O princípio da reversibilidade me garante que, se essa moça está enxergando essa daqui também vai estar enxergando ela. Porque se eu só mudar o sentido do raio de luz, a trajetória é a mesma. Então, olha só o que acontece. Essa moça enxerga essa porque um raio de luz partindo dela, reflete num espelho, reflete no outro e chega na moça aqui de baixo, certo? Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Totalmente importante esse assunto, ok? Guarde os 3 princípios da ótica geométrica, dê foco ao primeiro, porque as semelhanças de triângulos aparecem muito nos exercícios de ótica, certo? Segue para a próxima aula para resolver os exercícios comigo. Não esquece, por favor, de dar um joinha e se inscrever no canal, beleza, meu amigo? Até a próxima, valeu!